Muito boa noite a todos. Estamos agora já em direto para todo o Brasil e para todas as nações. Eu sou o apóstolo Alex Califa, apóstolo e pastor sênior da Igreja Metodista da Fé. Tá aí a sigla IMEF-GV. Estamos localizados aqui em Governador Valadares, Minas Gerais, e nós estamos iniciando hoje o 22º dia de jejum e de oração. Já fizemos o nosso dia de jejum e oração, e agora à noite a nossa 22ª live do nosso propósito. São 40 dias de jejum e oração. Hoje o 22º. Hoje a 22ª mensagem tremenda, mensagem maravilhosa, uma mensagem que vai trazer avivamento, uma mensagem que vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Eu tenho a plena e absoluta certeza disso. Por isso eu quero te convidar a estar aqui comigo, a estar aqui conosco, para que nós possamos estar no nome de Jesus recebendo essa palavra. Daqui a pouco as pessoas vão estar entrando aí, e na medida que você for entrando, eu quero que você já diga também de onde você está falando, de onde você estará recebendo esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos nessa fé, 40 dias de jejum, 40 dias de aula bíblica, de estudo bíblico, com o tema principal nosso é desfazendo ciclos de maldições geracionais na família. Desfazendo ou quebrando ciclos de maldição geracional na família. E hoje o nosso tema, ele é um tema muito abençoado e sugestivo, que é desfazendo ou quebrando os ciclos da nossa falta de compromisso com a presença de Deus. Então nós estamos aqui para justamente levar até você essa palavra em nome de Jesus. Amém, Brasil? Estamos juntos. Daqui a pouco, pessoal da igreja, e você que está em qualquer lugar desta nação, em qualquer lugar nesse planeta, será o nosso convidado, a nossa convidada a estar presente aqui para estar recebendo essa palavra maravilhosa que Deus já plantou aqui no nosso coração. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Pai, nós entramos diante do Senhor e dizemos, como está na letra também desse hino: eis-me aqui, Senhor, como geração eleita. Eis-nos aqui, Senhor, como geração eleita, para que possamos, em nome de Jesus, buscar a Tua face, em nome de Jesus, receber os céus do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. O Ramandarabashore Mandele Mandokamaia. Glória, glória, Remanchuri Nevassuri Anderras. Glória a Jesus, porque a mão do Senhor está sobre nós, porque nós estamos aqui para te suplicar, estamos aqui para buscar a Tua face e dizer: meu Deus, derrama sobre nós restauração. Nos ajuda nesta noite a desfazer os ciclos da insuficiência de compromissos contigo. Temos agido de forma insuficiente,
no nosso compromisso com o Senhor. Mas nesta tarde, nesta noite, nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Levanta-nos nesta geração, para fazer uma geração te conhecer em espírito e em verdade. O nele mandarabacamandore mantanai, le bachovas ne mantovas, lamondere bahala macanture mandaragachai. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Rabambambambando bambando baracamanduria, em nome de Jesus. Surinebei neremahanda, racalamandure macharabassoremando. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Libera sobre nós, libera sobre a nossa família, libera sobre nossos filhos, que nós sejamos famílias que conheçam o Senhor, que nós possamos ter uma geração que te conhece, uma geração que venha, Senhor, receber a visita, a presença do Senhor e dos teus anjos, para nos direcionar, para trazer sobre nós a tua palavra como, meu Deus, direção, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o teu anjo aparece para Israel e anuncia a Israel o seu pecado, anuncia a Israel a sua inadimplência. Mas hoje, nessa noite, nós entramos diante do Senhor e pedimos em nome de Jesus que toda maldição hereditária, Senhor, sejam quebradas no nome de Jesus, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso ministério. Que nós tenhamos discípulos, líderes que estejam, Senhor, avivados diante da sua presença, diante da sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te buscamos. Quero te cumprimentar em nome de Jesus, Isaura. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Está por aí, Isaura? Glória a Deus. Shalom para você. Shalom a todos. Em nome de Jesus, nós estamos em oração, buscando a face de Deus nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, buscando a face do Senhor, certo de que Ele estará aqui conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, fica conosco, nos ajude a ser uma geração nova. Em nome de Jesus, Shalom, Isaura, nos ajude, Senhor, a levantar uma geração que te conheça. Nos ajude, Senhor, a levantar uma geração que conheça o Senhor através de nós. Que possamos, Senhor, no teu nome, expulsar, meu Deus, os filisteus, os medianitas, meu Deus, os amalequitas, todos os inimigos da tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, colocando o nosso país nas tuas mãos. Deus, todo desvirtuamento, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante do Senhor, diante de ti, Senhor. Colocamos diante de ti, meu Deus, o nosso país, para que o Senhor traga sobre o nosso país tempos de paz. Traga sobre esse país, meu Deus, tempos de misericórdia. Traga sobre o nosso país avivamento, Senhor. Em nome de Jesus. Lá na manduriassuri micanduri miandarabahara bacanda lamacheia. Em nome de Jesus.
Tonderebala manduri mikandara mandara basuri mikandara barakala mandare bahas. Oh, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. É, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Estou postando para você aí vários insights aqui da mensagem. Você pode ir lendo aí enquanto estamos orando. Em nome de Jesus, estamos colocando vários insights. Em nome de Jesus, seja bem-vinda, Lu Reis. Em nome de Jesus, seja bem-vinda mais uma vez a esta aula bíblica, a esse ensinamento. Em nome de Jesus, temos a plena certeza de que Deus, Ele vai abençoar a todos nós, todos quantos estivermos aqui, em nome de Jesus, e teremos do Senhor, oh glórias, direção do que faremos a partir de hoje. Em nome de Jesus, saberemos o que fazer, pois teremos do Senhor direcionamento. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus nós nos rendemos nesta noite à Sua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos nesta noite que nós possamos dizer ao Senhor: eis-nos aqui, nós nos arrependemos contra, Senhor, todo tipo de ciclo de inadimplência, ciclo de ineficiência, de insuficiência nos nossos compromissos com o Senhor Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Tira de nós, ó Deus, todo, em nome de Jesus, tira de nós, meu Deus, toda falta de compromisso, em nome de Jesus, toda falta de compromisso, no nome que é o nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, que quebra as cadeias, que rompe os ferrolhos. O Senhor é um Deus que abre cadeias, que rompe os ferrolhos, que nos liberta de toda insuficiência espiritual e nos dá, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, para a glória do Teu nome, libertação, para que nós possamos desfazer de nós, em nome de Jesus, possamos desfazer tudo aquilo, Senhor, que nos torna insuficientes, inadimplentes, inconsistentes no nosso compromisso com Deus. Quebra essas cadeias, quebra, Senhor, em nome de Jesus, essas maldições, essa falha, esse ciclo, essa hereditariedade. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em oração, agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eis-me aqui, geração eleita, aleluia, sacerdócio santo, eis-me aqui. Oh meu Deus, eis-me aqui. Oh Espírito Santo, eis-nos aqui. Oh Senhor, eis-nos aqui como sacerdotes, como homens e mulheres sacerdotes e sacerdotisas do Eterno. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, geração eleita. Como geração eleita, eis-nos aqui, no nome de Jesus.
Shalom, shalom a todos que já estão aqui presentes. Graça e paz seja sobre a sua vida. Amém. Marco Antônio diz aí, aleluia. Marco Antônio já entrou. Patrícia, Isaura, a Luciene. Quem mais eu não falei o nome ainda, mas já está aqui para receber essa palavra magnífica. Glória a Deus, shalom, shalom, Pati, glória a Jesus, santo, santo, santo é o Senhor. Que maravilha, eu estou feliz. Olha, pastor Aguinaldo, lá de Peçanha, meu querido pastor Aguinaldo, oficial, Deus abençoe o santo pastor em nome de Jesus. Bem, igreja, nós hoje estaremos falando nesse tema de hoje, nós estaremos, Shalom Lu, em nome de Jesus, estaremos hoje falando nessa 22ª aula bíblica. Nessa mensagem estaremos falando sobre desfazendo ciclos de insuficiência ou inadimplência no nosso compromisso com Deus. Estaremos fazendo nessa noite essa aula dentro do nosso escopo, que é a conferência Quebrando Ciclos de Maldição Geracional na Família. Já estudamos 21 matérias e hoje temos mais um aqui, e hoje eu vou basear a mensagem em Juízes capítulo 10, Juízes capítulo 2, versículo 10. E sucedeu que, morrendo aquela geração, levantou-se depois dela outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera em Israel. E o tema é desfazendo ciclos de insuficiência, de compromissos com Deus. Então nós vamos falar sobre esse tema, o que nós precisamos fazer nessa área do nosso compromisso com Deus, nós que conhecemos ou supostamente afirmamos que conhecemos a obra de Deus, conhecemos o chamado de Deus para a nossa vida e entendemos que Deus não nos trouxe à terra somente para termos uma passagem por essa terra, mas que Deus nos trouxe a essa terra para que nós possamos fazer a obra dele, ter um compromisso com ele, e que nós estamos aqui para servir uns aos outros, como Marco Antônio pregou quarta-feira na igreja. Sereis meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Amar e servir é sinônimo. Então, qual é esse ciclo de maldição, esse ciclo de hereditariedade espiritual que hoje Deus está nos chamando para quebrar na nossa vida? É a mesma palavra que ele já nos falou há dias atrás: conheço as tuas obras, tu não és nem frio e nem é quente, tu és morno. Ou seja, você é insuficiente, você está comportando com ineficiência, você está sendo morno na minha presença, e porque você é morno, sem compromisso, não espere nada de mim também. A palavra lá, na verdade, está dizendo: vomitar-te-ei da minha boca para fora. Ou seja, ele está dizendo, porque quando eu vomito alguma coisa, eu estou tirando de dentro de mim algo. Deus está dizendo, então, olha, que ele vomitaria aquilo que não pertencia a ele. Ou seja, trocando em palavras bem claras: se eu sou de Deus, se você é de Deus,
você tem compromisso com Deus. Se você é de Deus, você vai ter compromisso com a obra de Deus. Se você é de Deus, você vai ter compromisso com o reino de Deus. Se você é de Deus, você vai ter compromisso com a vontade de Deus. Não tem como dizer que eu sou de Deus e não ter compromisso com a obra dele. O texto aqui que nós lemos, olha o que esse texto diz. Esse texto diz que morrendo aquela geração, levantou-se outra geração que, depois daquela, uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras, os milagres que ele fazia. Hoje o que nós estamos enfrentando? Estamos enfrentando justamente essa trágica realidade que atua dentro das igrejas e nas famílias. Pais que servem ao Senhor, mas nós de alguma forma não conseguimos implantar na próxima geração o mesmo compromisso que nós temos. E essa geração que está nascendo, que está crescendo, que está aparecendo, é uma geração com um ciclo de falta de compromisso com Deus através da geração deles. E essa força destrutiva tem mantido tanto a obra de Deus como famílias inteiras em um estado espiritual inerte, insuficiente, um estado espiritual que não provoca a presença de Deus. Você até diz que crê em Deus, você e eu até dizemos que somos crentes, somos de Deus, somos cristãos, mas a nossa cristandade, ela tem sido insuficiente, ela tem sido fraca, ela não tem sido forte o suficiente, porque a próxima geração, as nossas gerações, elas não estão tocando a próxima geração. O versículo 10 do capítulo 2 revela uma devastadora situação. Diz que toda uma geração de israelitas que haviam visto os milagres, haviam visto a provisão de Deus, foi substituída por outra geração que não conhecia. A geração dos milagres foi embora. A geração dos milagres foi embora. E a geração que nasceu não conhecia o Senhor. Olha, nós temos visto nesses dias quantos homens e mulheres de Deus têm ido embora. Quantas pessoas que não são pastores, mas não são pastoras, mas são pessoas cheias do Espírito Santo, têm sido chamadas para voltar para o céu. E a preocupação, o problema, a situação é essa geração que está ficando. Essa geração tem conhecido a Deus. A geração que substituiu Josué e Calebe, a geração que substituiu aquela geração de Josué que vencia gigantes, não conhecia o Senhor. E o problema não era a perseguição externa, não era o inimigo externo, era a falta da transmissão eficaz da fé de pais para filhos. Os pais que morreram não conseguiram transmitir a mesma fé para os filhos. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer algo para vocês aqui. Dias difíceis geraram homens fortes e tementes a Deus. Mas agora os filhos que estavam na terra prometida, eles estavam vivendo dias fáceis. E dias fáceis gera homens fracos, gera homens e mulheres sem sede, sem fome de Deus. E o que nós temos visto é uma geração
que está nascendo, que está crescendo em momentos fáceis. E os tempos fáceis estão gerando pessoas que não têm a fome, não têm a sede, não têm a mesma vontade de experimentar Deus, os milagres de Deus, como a geração passada. Com isso nós temos visto famílias e gerações inteiras presas debaixo de cadeias, famílias inteiras desviadas, com o título de que eu sou evangélico, com o título, eu sou católico, com o título, eu sou cristão. E na verdade, essa geração, ela não busca a Deus, elas buscam o dinheiro, elas buscam status quo, elas buscam status profissional, elas buscam status aparentes, elas buscam status do diploma, elas buscam status do carro bonito, mas elas não buscam porque elas não estão vendo, elas não passaram por dias difíceis, e dias difíceis levaram toda uma geração de Josué e Calebe a buscar a Deus de uma forma onde eles experimentaram não só o mar vermelho se abrindo, mas no meio do deserto as provisões, os milagres. Experimentaram a presença de Deus no tabernáculo, o fogo da glória, a Shekinah de Deus descendo, água descendo da rocha, aleluia, maná descendo do céu, o rio Jordão se abrindo, o povo vencendo, o exército menor vencendo exércitos maiores, porque eles viram os milagres de Deus. Mas hoje temos visto uma falta de pessoas, nós temos visto pessoas que não têm tido relacionamentos pessoal com Deus. E então nós temos visto que está faltando avivamento, está faltando fome. E se não tem fome de Deus, se não tem sede de Deus, não vai ter compromisso com Deus. Vai ter um ciclo de insuficiência. Sabe quando a pessoa está com insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência cardíaca? Hoje nós estamos vivendo a insuficiência do compromisso, a inadimplência do compromisso com Deus, porque Deus tem sido trocado por aquilo que está mais fácil, porque as pessoas de hoje não têm buscado a Deus, não têm visto motivos para buscar a Deus, porque elas nunca experimentaram o que a geração passada experimentou. Mas você que está aqui, você tem uma necessidade. Você que está aqui, você passou por isso. Aliás, eu quero te dar aqui 1 minuto para você tocar nesse aviãozinho e você convidar aí no mínimo umas 5, 10 pessoas daí do seu ciclo de amigos para estar aqui nessa live. Toca aí no aviãozinho e vamos convidar pessoas aqui, porque nós estamos entrando num tempo maravilhoso aqui nessa live, e é um tempo de glória, é um tempo de bênção, é um tempo de poder, é um tempo de avivamento, onde Deus está falando aqui conosco, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com pessoas aqui em nome de Jesus. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Pronto, eu já mandei aqui para umas 10 pessoas, manda você também. Nós temos visto que está faltando a missão, a visão espiritual. Nós estamos vendo que está faltando uma atmosfera de fome dentro das famílias, dentro do lar, uma atmosfera de aquele compromisso com Deus dentro da minha casa, e não simplesmente um compromisso religioso das pessoas de minha casa me ver vestindo a roupa, pegando a Bíblia e indo para a igreja, mas não, eles vão me ver tendo
compromisso de orar, de cantar, de buscar, de jejuar, de invocar a presença de Deus dentro da nossa casa. Vamos entender aqui a falta desse compromisso genuíno com Deus. Qual é a natureza do compromisso verdadeiro? Vamos lá. Vamos entender a falta do compromisso genuíno. Mas para entender, eu preciso entender a natureza de um compromisso verdadeiro e genuíno. Vamos lá. A palavra no hebraico para aliança é berit, que significa o mesmo que compromisso, o mesmo que pacto, o mesmo que relacionamento sincero e íntimo, relacionamento de intimidade, relacionamento família. É a palavra berit no hebraico. E a palavra berit, ela significa aliança. Aliança não é apenas algo religioso. Quando nós falamos de aliança com Deus, não é só ir à igreja, é uma vida de dedicação, assim como você, quando casou, fez uma aliança com teu marido, com a tua esposa, você fez um berit, você fez uma aliança de dedicação contínua, até que a morte separe. Então nós estamos vendo que Deus, ele está dizendo, dessa mesma forma, eu estou buscando homens e mulheres que tenham comigo uma comunhão profunda. E Coríntios capítulo 6:16 diz: e eu habitarei no meio deles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está dizendo que quando você, nós temos com Ele um berit, uma aliança, um compromisso, uma vida consagrada, uma vida dedicada, nós seremos como a geração passada. Ele está buscando homens e mulheres que são como a geração que já morreu, a geração que via paralíticos andando, a geração como Smith Wigglesworth, que a sua biografia chega a dizer que ele foi um homem que, no seu histórico, ele ressuscitou 21 a 23 pessoas. Uma delas diz que ele chega em um velório, desce do seu cavalo, amarra o seu cavalo, chega perto do defunto e, em atitude de reverência, ele tira o chapéu, fica com o chapéu, e como a pessoa era muito amiga dele, ele põe o chapéu na pessoa como sinal de amor e carinho. Quando ele coloca o chapéu, a pessoa ressuscita. Pessoas que tinham com Deus um compromisso, uma vida com Deus tão grande, que elas, somente de orar, o céu descia e quebrava as cadeias. O que Deus está te chamando nessa noite é para que você seja, eu e você sejamos povo dele. Ele diz: eu andarei no meio deles, eu estarei com eles, eu habitarei no meio deles, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Vamos ver agora qual é a diferença entre religião e relacionamento. Coloque para mim, escreva aí para mim, religião X, versus relacionamento. Escreva com letra maiúscula as duas palavras. Relacionamento X, que é o mesmo que verso, relacionamento. Qual é a diferença dessas duas palavras que começam com R? Qual é a diferença, Raíssa, da palavra religião e da palavra relacionamento? As duas começam com R. Então eu quero que vocês escrevam aí, relacionamento versus religião, ou religião versus relacionamento. Mas as duas palavras, religião e relacionamento, escrevam com a letra maiúscula. Tá? A inicial das palavras. A inicial das palavras. Vamos ver aqui então, isso, Isaura. Religião, relacionamento. Vamos ver aqui.
a religião, ela é superficial. O que eu quero dizer com isso? A religião, ela mostra uma presença de ritualística, uma presença de rituais sem coração. As pessoas estão presentes na igreja, mas elas não têm a alma colocada no culto, na presença de Deus. Está porque tem costume de estar. Tradição vazia, sem significado. As pessoas têm a tradição agora de eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou cristão. Isso é tradição religiosa, mas não tem significado para Deus. Religião, se ela não te liga ao Espírito Santo, se a sua religião não te liga à palavra de Deus, para você ter fome de ouvir e ler a palavra de Deus todo dia, falar com Deus todo dia, ter uma dedicação com a obra de Deus todo dia, a sua religião, ela não te ligou a Deus. A palavra religião, no grego é religare, no grego ou no latim é religare, e religare significa ligar a Deus. Então, se eu estou numa religião que ela não me liga a Deus, mas eu fico só vivendo rituais e numa tradição, deixa eu te falar, meu irmão, a tradição está te levando para o inferno. A tradição está levando muita gente para o abismo. A tradição está levando muita gente a fazer o seu próprio caminho, o seu próprio evangelho. A tradição está tirando a obediência, porque as pessoas estão tendo uma obediência externa, mas não estão tendo transformação. O que é uma obediência externa? Elas vão ao culto. Tem igreja que não permite usar a calça, as mulheres então usam saia, não pode cortar cabelo, as mulheres não cortam cabelo, os homens não podem fazer tal coisa, então não fazem só do lado externo, para aparência, mas internamente não há transformação de vida. Então a religião, ela te leva a ter obediência entre aspas, porque por dentro você está fazendo nas escondidas o que você gosta e não o que Deus está querendo. Então, por dentro, você faz a sua vontade e não o compromisso que você tem com Deus. Ora, você é muito mais fiel ao seu marido, à sua esposa, ao seu trabalho, você é muito mais fiel ao seu patrão do que a Deus. Porque você, mesmo se o seu marido, a sua esposa não está presente, você não trai. Seu marido não está presente, mas você está lá lavando roupa. Seu marido, sua esposa não está presente, você está lá no serviço trabalhando, porque você tem um compromisso com a tua família. Mas e com Deus? Você só tem compromisso quando os outros estão vendo, quando o pastor está vendo, quando o irmão está vendo, quando está na frente dos outros. Aí você faz, você bate palma, você canta, você ora. Mas e no secreto? E no seu particular? Então as pessoas têm conhecimento intelectual, elas até têm um conhecimento da Bíblia, conhecem alguns versículos, mas não têm intimidade com a revelação daquele versículo. Toda a palavra de Deus, ela tem o intuito de revelar Deus para nós. Não adianta conhecer o Salmo 23 e não conhecer o Deus do Salmo 23. Não adianta conhecer e falar de qual o Salmo 91 e não ter intimidade com o Deus do Salmo 91. Não adianta. Então a pessoa tem intimidade diária. Aí nós vamos ver aqui agora o relacionamento genuíno. O que Deus quer conosco? Intimidade diária com Deus. Conversas constantes em oração. Oração não é só aquele momento de, como Jesus disse, entra no teu quarto e ora. É verdade, tem que ter isso, eu faço isso.
Mas quem tem intimidade com Deus, ele está na fila do banco, ele está orando, ele está no trânsito, ele está orando na mente, ele está orando em espírito, ele está fazendo compra, ele está orando, ele aonde ele está conversando com Deus. Ele tem uma transformação progressiva no seu caráter, há uma mudança, porque agora eu tenho compromisso com Deus. Então, o nosso tema hoje é desfazendo, quebrando o ciclo de falta de compromisso com Deus, a falta de, ou a insuficiência de compromisso com Deus. Se eu não tenho compromisso com Deus, a minha religião, ela é mentirosa, ela é falsa. E isso vai trazer maldição. Isso traz maldição, porque através do profeta Jeremias, o Senhor disse assim, Jeremias profetizando, ele disse assim: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito é o homem, a mulher que faz a obra de Deus sem compromisso. Faz na frente dos outros, mas nos bastidores não faz. O homem que tem um relacionamento, a mulher que tem um relacionamento com Deus, ele tem transformação progressiva no seu caráter, dia a dia, rabacalamanda, rabassúria, dia a dia, noite a noite, semana a semana, mês a mês, ele vai demonstrando que ele está mudando, tem mudança. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, o que prostituía não prostitui mais, o que sonegava dízimo não sonega mais, o que não tinha amor pelo próximo, agora tem amor ao próximo. Aquele que não evangelizava, agora evangeliza. Aquele que não tinha compromisso com a obra, com a casa de Deus, agora tem compromisso. Aquele que falava mal do seu irmão, agora não fala mais. Aquele que não orava, agora já ora, porque vai tendo uma transformação, uma obediência motivada pelo amor, uma obediência motivada pela transformação de uma vida descompromissada para uma vida de compromisso com Deus. Está fazendo sentido para você? Como a falta de compromisso se transmite? A falta de compromisso se transmite e até se perpetua. Primeiro, exemplos parentais de fé mecânica. A próxima geração que nasceu depois de Josué já não conhecia ao Senhor, e essa geração foi vivendo essa fé mecânica. Sabe, essa fé mecânica que a gente às vezes vive, foi vivendo essa fé mecânica de ir por ir. Eu vou porque já estou acostumado, eu bato palma porque estou acostumado, eu estou orando por orar, porque eu não achei mais nada o que fazer, então hoje eu vou no culto. Essa transmissão de energia mecânica cria uma tradição religiosa sem compromisso e sem oração à próxima geração. E sabe de uma coisa? Nossos filhos, eles conseguem ver isso. Então eles podem até chegar um momento onde eles vão desviar, mas eles vão saber que em nós, seus pais, foi transmitido o avivamento ou não foi transmitido o avivamento. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Então, se as gerações que nós hoje estamos diante delas estão se desviando de Deus, é porque nós estamos de alguma forma como a geração que sucedeu Josué e Calebe, ou nós precisamos botar mais fogo e entender que a celebração e a nossa conversa sobre Deus, ela não pode ser superficial. A nossa celebração, ela não pode ser só de atividade, mas tem que ser de fruto do Espírito. As pessoas têm que sentir que em nós existe um Espírito e ele frutifica em nós a sua vontade.
que nós não somos somente um modelo religioso, de gente religiosa, de gente que está ali, sabe, mas que em nós habita o Espírito maior, o Espírito Santo. Os efeitos destrutivos da falta de compromisso com Deus espiritualmente, claro, perda de intimidade com Deus, impedimento no avivamento genuíno. A pessoa nunca vive o avivamento genuíno, ela nunca experimenta. Hoje eu quero lhe fazer um desafio. Deus tem algo a mais para você. Nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, falta 4 meses para o ano acabar. Faça um compromisso, Deus, nesses próximos 120 dias, eu vou quebrar essa maldição de falta de compromisso contigo, e eu quero viver uma experiência genuína, um avivamento genuíno. Eu quero te experimentar, eu quero experimentar a sua presença, o seu derramar sobre mim como se eu nunca vi. Eu quero que as minhas fraquezas espirituais acabem. Eu quero também que essa ausência, que eu vejo as pessoas dizendo, mas eu não sinto nada. É lógico. É lógico. Como o homem quer que a mulher vai sentir alguma coisa na hora da relação, sendo que ele passa durante o dia não falando nada, passa a semana não falando nada, ou quando fala xingando com grosseria, e na hora da relação quer que ela demonstre algum sentimento. Quer que algo... Não, Deus não... O que Deus vai sentir? Como que eu quero que Deus se derrame? Como que eu quero ter a presença da glória de Deus derramada em mim, sendo que eu tenho demonstrado essa falta de compromisso, de dedicação, de consagração para com Ele? Eu não coloco Ele em primeiro lugar. E aí, então a maldição espiritual vem. Essa frieza espiritual vem, as pessoas estão fracas, as pessoas estão perdendo a batalha para Satanás. E aí nós vamos ver aqui esse efeito destrutivo nos relacionamentos, quebra de autoridade espiritual na família. Deus, ele confiou a sua família a você. Se na sua família ninguém está servindo a Deus como deveria, você e eu fomos chamados. Então não perca a sua autoridade, não perca você a autoridade com Deus. Transmita você uma vida de avivamento e não formalismo religioso. Não perca você a influência positiva da glória do Espírito Santo na sua vida para influenciar a sua casa. Eles podem até talvez não estar servindo, mas eles devem olhar para você e eles devem ver que em você há uma influência do Espírito Santo, há uma unção, há um poder de Deus na sua vida, que você tem fruto do Espírito, que você é um modelo, não um modelo de hipocrisia, mas um modelo espiritual de um homem, de uma mulher que tem compromisso com Deus. Urabacalamanderebacharabacaya Nemanasuki andarrasi comandarabaha. Na prática, diante desses relacionamentos fracos, dessa fé fracas e derrotas inexplicáveis. Quantas pessoas vivendo derrotas inexplicáveis, perdendo oportunidades que estavam nas suas mãos, mas por falta da vida espiritual estar fraca, insuficiente, aquela oportunidade que era espiritual foi embora. Porque, meu irmão, minha irmã, tem oportunidade que ela vem, não é porque você é o bom da boca, não é porque eu sou bonzão, não é porque você é esperto, você tem expertise nessa área, você é capacitado, você estudou bastante. Tem gente que é capacitado e não está conseguindo resolver. Tem gente que é advogado e teve que ir para os Estados Unidos limpar chão porque era advogado aqui, era promotor aqui e não conseguiu romper.
Então não é a sua capacidade, a oportunidade não veio da sua mão, ela veio porque espiritualmente Deus, Ele trouxe a oportunidade. Agora você precisa estar tendo compromisso com Deus, para que você tenha discernimento e não perca as oportunidades. Problema de liderança, problemas com liderança. Tem pessoas que têm problema de liderança, não consegue ser liderado pelo marido, não consegue ser liderado pelo pai, não consegue ser liderado pelo pastor, pelo apóstolo, pelo líder de célula. Você não consegue ser liderado pelo seu supervisor lá no seu trabalho, não consegue ser liderado nem pelo patrão. Você tem problema com liderança, porque espiritualmente a pessoa está debaixo de uma maldição, porque Satanás, ele foi o primeiro a ter problema com liderança, e depois ele levou Adão e Eva a ter problema com liderança. Então olhe para a sua vida. Você tem tido problema com liderança? Você tem tido problema de escutar a sua esposa? Mas a Bíblia diz que eu sou o cabeça e ela é... Não, peraí. A Bíblia não diz que ela é a sola do sapato. A Bíblia diz que ela é disjuntora. A palavra disjuntora, na verdade, no hebraico, diz que Deus faria para o homem uma mulher que lhe confrontasse. Uma mulher que de frente com as ideias dele. Porque, meu irmão, minha irmã, quando uma mulher, ela é sábia e ela bate de frente com as suas ideias, pare e repense, vá orar, porque Deus pode estar usando a mulher para falar com você. Agora não olhe para a tua mulher com o físico de mulher na tua frente, porque a tua mulher, ela tem o físico de mulher, mas dentro dela é um espírito. E o espírito humano, ele é assexuado. Não tem sexo feminino e masculino, é assexuado. Não tem sexo. Então, no espírito, Deus está falando com você por meio da sua mulher. Então, ali há agora uma palavra. Então, ouça aquele confronto, analise. Deus está usando ela para falar comigo. Deus está me liderando. Então, muitas vezes Deus vai usar a mulher para trazer uma liderança positiva, uma liderança de vitória, porque a mulher sábia edifica a sua casa, e muitos maridos estão perdendo a bênção por não saber interpretar isso que eu falei aqui. Mas que você receba essa palavra. Outra coisa que nós vamos ver, problemas destruição de sonhos por falta de base. Por falta de uma base, por falta de fundamento. O ciclo geracional. O que acontece se nós não tomarmos cuidado? A Bíblia diz que a geração que sucedeu Josué e Caleb era uma geração que não conhecia o Senhor, irmãos, e eles foram de derrota em vitória, de derrota a vitória. Aí quando estava derrotado, pedia perdão, Deus perdoava, eles levantavam. Quando eles se levantavam, eles desobedeciam a Deus de novo, aí o inimigo vinha e pegava eles de novo. Ficava aquele ciclo de altos e baixos, aquela montanha russa, aquela roda gigante que nunca se estabiliza. Deus está te chamando para estabilizar os teus sonhos. Deus está te chamando hoje para ter compromisso com Ele, para estabilizar os sonhos dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que Deus está nos chamando para quebrar a continuidade de padrões de fé superficiais, impedimento de bênção para os filhos. Você pode estar sendo um impedimento de bênção na vida dos filhos, porque a bênção dos seus filhos passa por você. A bênção do irmão mais novo que chegou na igreja, que você convidou,
ou alguém que te conhece aceitou Jesus baseado na sua vida cristã. Agora, se você está com falta de compromisso, você bloqueia o seu discípulo, o discípulo que Deus põe na sua vida, o discípulo, a pessoa que Deus põe para você cuidar como um filho na fé. Não impeça a bênção de chegar até eles. Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de confrontar, porque o confronto quebra maldições, o confronto quebra cadeias, o confronto nos faz pensar e nos leva a libertar-nos de toda a heresia de Satanás e levar-nos a quebrar a perpetuação de um ciclo de espiritualidade vazia. Quantas pessoas com espiritualidade vazia, uma vida espiritual vazia sem Deus, traz maldição. E nós queremos agora também te mostrar que a Bíblia mostra exemplos bíblicos de compromissos com Deus e de falta de compromissos com Deus. Primeiro, a geração de juízes. Lembra? Nasceu uma geração depois daquela que conhecia o Senhor, e essa geração que nasceu não conhecia Deus, ou seja, não tinha compromisso com Ele. E o que aconteceu? Juízes 2, versículo 11 a 19, nos mostra um padrão repetitivo. O povo serve a Deus enquanto os líderes viviam. Depois que os líderes morriam, eles voltavam a viver sem compromisso. A geração seguinte se esquecia do Deus da geração passada. Você não pode ser aquele que é crente só enquanto o culto está acontecendo. Lembrar de Deus só na hora do culto. Lembrar de Deus só na hora do seu problema. Você precisa ter uma mente ávida, uma mente sã, uma mente ativa, colocando Deus em primeiro lugar. Cadê o coraçãozinho aí, se você está recebendo essa palavra? Servem a ídolos e se corrompem. É a geração depois de Caleb. Era uma geração que servia a ídolos, que se corrompiam. Deus permitiu opressão. Olha, isso é sério. Tem gente que está oprimido, tem gente que está numa prova terrível. E elas estão falando que é o diabo. Mas deixa eu te dizer, Deus está permitindo para ver se você busca Ele. Mas o que está chamando a atenção de Deus, que nem a luta que você está passando está quebrando você. Você não se quebra para Deus de jeito nenhum. Você não está se quebrando. Toda luta, um dos primeiros passos é nos quebrar, vou buscar Deus. Mas você não tem se quebrado, você não tem se humilhado. Você está na luta, você está gemendo, sua alma está gemendo, mas você ainda está aí, achando que, não, eu não quero mexer com esse negócio de religião, não. Eu não estou te chamando para religião, eu estou te chamando para o relacionamento verdadeiro com o Deus que criou os céus e a terra, com o Deus chamado Cristo Jesus, que teve um compromisso comigo e com você, um compromisso com o Pai, de vir aqui na terra, morrer em nosso lugar, vencer a morte, ser obediente até a morte e ressuscitar para a nossa justificação. Deus levanta juízes. O povo servia a Deus enquanto o juiz vivia. O juiz morria, o povo voltava. O juiz morria, o povo voltava ao mesmo ciclo. O ciclo da vida descompromissada na fé. Uma vida descompromissada de santidade. Uma vida descompromissada de consagração a Deus. Como vamos experimentar o mover de Deus em um culto, se no dia a dia nós estamos vivendo vazios, se no dia a dia estamos dando brecha para palavrões na nossa boca, para coisas dentro do nosso celular, para coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa televisão, estamos dando brecha para o pecado, estamos demonstrando
uma dualidade. Fora da igreja eu sou uma coisa, dentro da igreja eu sou outra coisa. Não vai haver avivamento, não vai haver cura, não vai haver restauração, porque Deus não é Deus só lá da igreja. Deus, ele é um Deus íntimo. Deus, ele é um Deus pessoal. Jesus não é o Jesus só lá da igreja, ele é o Jesus da sua vida, que mora na sua vida, que tem compromisso com você individualmente. Então ele quer que você tenha compromisso pessoal com ele. Se o teu marido não tem, não importa, você vai ter. Se a tua esposa não tem, não importa, você vai ter. Se o teu filho não tem, não importa, você vai ter. E se teus pais não querem compromisso com Deus, não importa, você vai ter o compromisso com Jesus, e ele, por sua causa, ele vai fazer o milagre. Caso contrário, as lições serão terríveis. Falta de discipulado. A falta de discipulado eficaz na minha e na sua vida. Esses 40 dias está sendo uma bênção. Por quê? Porque aqui nós estamos tendo um discipulado poderoso, um discipulado eficaz. Porque a falta do discipulado eficaz traz maldições, faz nascer e crescer crentes sem compromisso com Deus. Dependência de líderes em vez de dependência de Deus. Memória curta para os milagres. Você já viu as pessoas hoje, elas estão vivendo assim: eu recebi um milagre ontem, hoje se Deus não fizer um outro, eu não tenho mais compromisso com Deus. Memória curta. Lembra do que Deus já fez na sua vida. E pessoas tendo influência negativa no ambiente. Influência negativa nos ambientes. Mas nós queremos falar agora com você de uma família que teve um modelo de fé tremenda. Olha, eu estou falando da família de Timóteo. A fé transmitida. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5: recordo-me da fé não fingida que havia em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Aleluia! Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu recordo muito bem da fé não fingida, da fé comprometida, da fé verdadeira, que habitava primeiro na tua família, que habita na tua família. Primeiro habitou na tua avó Lóide, geração passada. Depois habitou na tua mãe, geração passada. E agora habita em você, a geração presente estará conhecendo ao Senhor. Eu profetizo na sua casa, na sua vida, que seus filhos, seus netos, seus parentes vão conhecer esse Deus maravilhoso. Se você está recebendo essa palavra, dá um amém aí, pelo amor de Deus, e não deixe esses comentários, coraçãozinho, sem aparecer aqui, porque você precisa interagir com a live. Aleluia! Oh, glória a Deus! Modelo de compromisso, fé genuína, transmitida de geração em geração. Intimidade com Deus, cultivada na família. Influência positiva sobre os descendentes. Vamos ter uma influência de Deus nos nossos descendentes. Consagração contínua à vontade de Deus. A trágica queda da casa de Eli, 1 Samuel 2:3, a família de Eli, eles tinham posição religiosa privilegiada, mas faltava disciplina espiritual. A família de Eli tinha filhos ímpios, apesar da posição, apesar de conhecer Deus, ainda eles insistiam em ser ímpios. O que é um ímpio? Um ímpio é aquele que não vive a palavra de Deus. Um ímpio não é aquele que faz crueldades, impiedades. O ímpio não é aquele que está matando somente, roubando, assaltando, vendendo drogas ou usando entorpecentes. O ímpio não é só esse, não é só o homem galinha, não é só esse não.
Às vezes eu e você podemos estar agindo com impiedade também com Deus. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus como a família de Eli, mas nós não estamos agindo com justiça, estamos agindo com impiedade. Aí veio o quê? A impiedade desta família, veio o julgamento divino sobre toda a casa deles. Então nós vemos a lição: presença religiosa sem compromisso real. Volto a dizer, hein? Uma presença, religiosamente tem uma presença, mas não tem compromisso com Deus. Se a pessoa começar a conviver comigo ou com você, elas vão descobrir que você realmente é o que você demonstra ser, ou se conviver com você, vai ver que você é uma coisa na igreja, dentro de casa você é outra, lá no trânsito você é outra, no serviço você é outra. Como que é o seu compromisso? É um só? Tradição sem transformação? Cargo sem caráter? Influência negativa para os outros? O caminho para o compromisso genuíno: reconhecimento de padrões de fé superficial. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Reconhecer e perguntar: na minha vida, na minha família, como que é a nossa intimidade com Deus? É real a nossa intimidade? Ou é somente algo religioso? Conversamos sobre Deus ou conversamos com Deus? Eu converso sobre Deus ou eu converso com Deus? Celebramos as coisas espirituais ou celebramos só religiosidade? Como quebrar o espírito do formalismo religioso? Estamos caminhando para a oração. E aí eu quero te chamar aqui para quebrar o formalismo espiritual religioso. Deixa eu beber uma água aqui. Veja bem, que coisa interessante. Pedir a Deus que me dê agora autoridade para quebrar as maldições. Então eu vou repetir bem devagar. Eu vou falar e vou dar 1 minuto e vou falar de novo para você repetir aí onde você está. Diga comigo assim, eu falo, você repete. Eu quebro todo formalismo religioso em minha vida. Quebro todo formalismo religioso em minha vida, em nome de Jesus. Diga comigo assim, em nome de Jesus, eu anulo toda tradição de fé mecânica, sem coração. A partir de agora, eu estarei vivendo intimidade com Deus. Diga comigo assim, em nome de Jesus, eu renuncio toda forma de religiosidade vazia, sem intimidade. Diga mais uma vez, em nome de Jesus, eu cancelo toda transmissão de espiritualidade religiosa superficial na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus, amém. Vamos também agora mostrar o que Josué fez para manter sempre restaurado o compromisso com Deus. Ele declara em Josué 24:15: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quais são os passos da restauração? Olha, você deveria estar assistindo essas aulas com um caderno, uma caneta para você anotar essas coisas. Você deveria estar fazendo isso. Primeiro passo para a restauração: decisão individual de servir a Deus. Tome uma decisão individual. Segundo, intimidade diária na oração e na palavra.
todo dia, pelo menos 20 minutos de oração e de leitura da palavra. Divida o tempo. Eu vou tirar 5 minutos cantando um hino, 10 minutos lendo a Bíblia e mais 5 minutos orando. Deu 20 minutos. Constância disso. Você vai ver que daqui a pouco você está meia hora, 1 hora, e você nem vai querer mais parar de ficar na presença de Deus. 3, testemunho pessoal de transformação. Deixa Deus te transformar. Demonstre o que Deus está fazendo na sua vida. Pratique a palavra, viva o que você está aprendendo, e você estará demonstrando o seu testemunho de transformação. Discipulado consciente. Seja você um discípulo e discipule alguém também. Reivindicação da geração de comprometidos. Reivindicação de uma geração comprometida. Salmo 78, versículo 4 ao 7. Não encobriremos as gerações vindouras os louvores do Senhor, nem a sua força, nem as maravilhas que fizera, para que possamos em Deus, para que ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardem os seus mandamentos. Que lindo! Olha o que Davi deixou escrito: não encobriremos as gerações vindouras, os nossos filhos, os discípulos, os novos crentes. Nós vamos falar para eles o que Deus fez, vamos discipular, vamos levar a eles ter uma vida de busca, de compromisso com Deus como nós temos. Não vamos deixá-los que eles sejam crentes relaxados, porque senão a próxima geração será relaxada. Promessa de Deus é que para que eles ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardem os seus mandamentos. Jesus disse, ide e fazei discípulo, ensinando a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Se você não é um discípulo, você não sabe fazer discípulo. E se você não faz discípulo, você está desobedecendo ao mandamento do Senhor Jesus. Se você não faz discípulo, você não está fazendo a obra missionária, a obra de ganhar alma, a obra de ensinar as pessoas a ser discípulo de Cristo Jesus através do conhecimento das Escrituras, a experimentar o Deus que o salmista Davi disse no Salmo 78, não encobriremos as gerações vindouras os seus louvores. Nós não vamos deixar de falar para eles como é o teu poder, as tuas maravilhas, para que eles ponham em Deus e não nos homens, e não no seu salário, não na sua força, não no seu braço, porque maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Mas eles vão pôr em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus. Sendo assim, nós entraremos na promessa e declararemos, reivindicaremos a promessa de Deus. Eu quero que você, nesse momento, eu vou novamente falar bem pausadamente, e eu quero que você aí fale a mesma coisa. Diga: em nome de Jesus, reivindico na minha geração uma geração comprometida com o Deus verdadeiro. Diga: eu recebo, em nome de Jesus, a bênção de fé transmitida por meio do discipulado. Diga: em nome de Jesus, ativo a linhagem de intimidade com Cristo Jesus. Seja ativado na sua vida. Diga: em nome de Jesus, será manifestado em mim o avivamento baseado na santidade, no comportamento, no testemunho, no meu compromisso genuíno com Cristo Jesus. E na conclusão, estamos chegando ao fim. Hoje nós aprendemos aqui nessa aula
Primeiro, a falta de compromisso genuíno cria gerações fracas que não conhecem a Deus. 2. Diferença crucial entre religião superficial e relacionamento real com Deus. Hoje nós aprendemos isso. A diferença crucial entre religião superficial e o relacionamento real comprometido com Deus. Aprendemos também o ciclo de Juízes mostra consequências terríveis da fé não transmitida. Ou seja, se você sempre precisa de ter alguém para te motivar, simboliza que você tem memória curta, que você até recebe, mas você esquece, porque você ainda não fechou o pacote. Você ainda está com o seu vaso trincado, rachado. Então tudo que é derramado está escorrendo pela trinca do seu vaso. Que você hoje seja curado e seja um vaso restaurado na presença de Deus. Quarto, os efeitos incluem perda espiritual, relacionamento íntimo, perda de gerações de bênção que não chegarão até nós, por falta de compromisso espiritual na palavra e na fé. A libertação requer conhecimento. Você tem que reconhecer. Não adianta ficar te pregando se você mesmo não reconhece a sua religiosidade. E decida trocar religiosidade por relacionamento com Jesus e com Deus e a sua obra e com a igreja do Senhor. Quebra de toda maldição, quebrar as maldições, como nós temos. Eu quebro todo comportamento religioso. Restauração e reivindicação do compromisso. Nós reivindicamos o compromisso. Então eu quero te dizer que agora chegou a hora que você vai levar para casa. Eu posso te mandar até isso depois no PV para você. Eu quero que você faça um checklist de 4 coisas como tarefa. Uma tarefa espiritual para você. Se você tiver um papel, uma caneta aí, antes de orar, eu quero que você anote isso. É uma tarefa espiritual para você. Primeiro, examine. Analise você e a sua família. Analise-se você e sua família, como vocês buscam a Deus. Qual é o padrão de fé que vocês têm? E seja sincero, é um padrão superficial ou é um padrão de intimidade? A gente busca quando está na frente dos outros, quando está lá na igreja. A gente ora para agradecer a comida quando está na frente dos outros, ou a gente agradece mesmo estando sozinho? Eu oro sem ninguém precisar me mandar orar, ou eu ainda estou precisando ou eu faço. Está entendendo o que eu estou dizendo? Examine-se. Segundo, escreve aí assim, quebrar ou quebre. Ore especificamente contra todo formalismo religioso encontrado. Na medida que você examinar e for encontrando, vai anotando. E na medida que você for anotando, vai dizendo, agora eu quebro esse comportamento. Eu vou ter um outro comportamento. Terceiro, comprometer-se. Comprometa-se. Tome decisões concretas de intimidade com Deus. Tome decisões concretas de intimidade com Deus. Quarto, discipline-se. Discipline-se. Comprometa-se com a disciplina, ou comprometa-se com o discipulado. Comprometa-se em ser discipulado e um discipulado eficaz. Aceite ser confrontado nas suas falhas. Ninguém está te confrontando para dizer que você não presta. O confronto não é isso. O confronto é em amor. O confronto é dizendo, você é mais do que isso. Você pode fazer, você pode mais. Você tem muito mais do que você está oferecendo. O confronto é mostrar para você que o que você está dando é muito aquém daquilo de fato, da competência que você tem
para experimentar o melhor de Deus. Tudo depende de você. Se você quiser comprometer, Deus vai fazer na sua vida. Se você não quiser, não adianta ninguém orar por você. Você vai viver uma vida limitada, porque você não quer romper os limites da religiosidade e entrar no relacionamento comprometido com a presença de Deus e a obra de Deus na terra. Sendo assim, eu quero te chamar para a gente orar. Eu quero novamente colocar aquele hino que nós estávamos ouvindo. E eu quero buscar a Deus nessa hora, em nome de Jesus, fazer a última oração. Eu quero que você que está aqui, vocês que passaram por aqui, alguns irmãos estão em viagem, estão em trânsito, alguns estão em locais que é difícil até pegar a internet, por isso acabam não estando, eu sei que não conseguiram entrar, mas eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, se prepare onde você está, para que nós possamos entrar diante do poderoso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus da geração que andou no deserto, vendo os milagres dele, da geração comprometida. Então eu quero nessa noite te desafiar, que nós venhamos buscar a sua presença, em nome de Jesus, para a glória do seu poder, que assim será, em nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu só escolher essa música, esse hino, melhor dizendo aqui, e trazer ele para nós, porque certamente a mão de Deus nos abençoará de forma sobrenatural. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Espírito Santo, nós estamos nesse momento em oração na tua presença. Espírito Santo, nós entramos neste momento diante de ti, diante do Senhor Jesus, nosso Senhor que é vivo, o nosso Deus que é vivo e poderoso. E no nome de Jesus, identificamos e quebramos toda forma de religiosidade superficial que tem operado na nossa vida e em nossa família. Nesse momento, diante de ti, nós renunciamos todo formalismo religioso. Nós não queremos uma vida religiosa, nós queremos um relacionamento com o Senhor. Nós não queremos estar presente só no físico, nós queremos a presença em espírito. Toda transmissão de espiritualidade vazia que chegou até a nós, nós renunciamos e abrimos mão dessa carga religiosa vazia agora e a rejeitamos em nome de Jesus. E agora pedimos: restaure agora o compromisso genuíno, restaure o avivamento individualmente e pessoal, com a tua pessoa, com a tua vontade, ó Jesus. Restaura o avivamento, o relacionamento individual com o Senhor, Espírito Santo, Pai, Filho, Trindade. Nós reivindicamos que sobre nós e através de nós, uma geração de verdadeiros discípulos que conheçam ao Senhor como nós conhecemos, que guardem a tua obra, que guardem a tua palavra, como nós também sejam levantados, e que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor, que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor, que a nossa família seja marcada como uma família que tem um compromisso real e não pela religiosidade vazia. Em nome de Jesus eu oro
Em nome de Jesus nós oramos e você diz amém. Você pode dizer amém. Aleluia. E tu, filho do homem, diz à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminaste no caminho dos vossos pais e vos prostituístes com as suas imundícias. Nós abrimos mão de toda maldição passada, toda imundícia, toda contaminação que nossos pais infelizmente cometeram, e nós buscamos hoje, em nome de Jesus, sobre nós a libertação e a vida liberta que Jesus Cristo nos concedeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode dar um amém aí? Glória a Deus. Você pode sentir essa presença. No trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra. Ei, barabababá, seja a glória. Olha aí, eu deixei para você, ó, examine, quebre, comprometa-se. Examine, quebre, ore. 3, comprometa-se. Deixa eu pegar o quarto que não foi. E discipline-se. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu estou impactado com essa palavra. Conhecendo essa palavra, tendo trabalhado essa palavra. Uma coisa é na hora que a gente vem trabalhar a palavra, outra coisa é quando nós vamos pregar a palavra também. Deus fala com a gente que é o pregador. Antes, quando nós estamos buscando a palavra, estudando a palavra, Ele fala conosco e testifica, essa é a palavra. Mas quando estamos pregando, Ele fala conosco também. Deus falou com você? Diga